presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversaram hoje por telefone sobre a entrada do Centrão no governo. Lula teria sinalizado: as mudanças vão acontecer em breve. Vamos conversar ao vivo, direto de Brasília, com a repórter Tainá Farfan. Tainá, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, tá uma expectativa enorme para a gente conhecer esse novo desenho da Esplanada dos Ministérios. Isso possivelmente vai acontecer já na semana que vem com o retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui para Brasília. E o que a minha xará Tainá Falcão apurou é que Lula ligou para Arthur Lira ontem, Arthur Lira que está em Alagoas, e aí eles tiveram uma conversa informal, digamos assim, sobre essas indicações do Centrão para a Esplanada dos Ministérios. Aliados dos dois lados afirmaram que não houve menção a nomes ou a espaços, mas que Lula diz que quer resolver esse assunto o mais breve possível. Ele também sinalizou que quer se encontrar com os indicados. Isso possivelmente pode acontecer já na semana que vem. Lula que se reuniu essa semana com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, justamente para discutir esse assunto, essa mini-reforma ministerial. Lula tenta encontrar alternativas para oferecer aí para o PP e também para o Republicano, já que as indicações que eles fizeram foram para pastas que, digamos assim, sensíveis e que a gente viu ali algumas resistências. Só lembrando que o partido de Arthur Lira, o PP, indicou o líder do partido na Câmara dos Deputados, André Fufuca, para o Ministério do Desenvolvimento Social, e o Republicanos indicou Silvio Costa Filho para a pasta do Esporte. Na semana passada, esses dois indicados se reuniram com Alexandre Padilha aqui no Palácio do Planalto, e a apuração que eu tenho é que nessa reunião, nesse encontro, Padilha sinalizou que, tirando a pasta da saúde, tudo está na mesa, tudo está no jogo, incluindo o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a pasta ali, mãe do Bolsa Família, seria tida como uma pasta mais sensível para ser entregue, digamos assim, ao Centrão, até porque quem é o ministro agora é o Wellington Dias, um nome muito próximo a Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, hoje eu cheguei a conversar com esses dois indicados, tanto Fufuca quanto Silvio Costa Filho, e por enquanto a sinalização é que está tudo na mesma, viu, Márcio? É uma expectativa muito grande em torno da semana que vem, quando a Arthur Lira retorna para Brasília, o Congresso Nacional volta a funcionar aí a todo vapor e essas reuniões devem acontecer. A ver. Volto com você no estúdio. Essa é a Tainá Farfan, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. Obrigado, Tainá. Boa noite. Voltar com Yuri e com Renata. Yuri, Arthur Lira disse que a escolha dos nomes é de inteira decisão do presidente Lula, mas a gente sabe que o Centrão segue na pressão, que é um pacote completo. Não apenas ministérios, mas também algumas estatais, como Funasa, Caixa. Como é que estão essas negociações? Estão, né, Márcio? Estão num gerúndio, né? Estão indo. Né? Você começou a sua pergunta com os nomes são escolha do presidente Lula, mas a verdade é que os nomes acabaram sendo levantados dentro dos dois partidos que fazem parte do Centrão e que devem ingressar no governo, PP e Republicanos. Claro que há já uma aceitação dos nomes, tanto do deputado André Fufuca quanto do deputado Silvio Costa Filho. A grande questão é definir essas pastas e isso ainda vai depender muito dessa conversa tete a tete que tem sido adiada já há alguns dias e deve ocorrer, no fundo, a partir agora da semana que vem com a volta do Congresso. Houve aquele chamado recesso branco, em período em que os congressistas não deveriam estar de recesso porque não votaram a lei de diretrizes orçamentárias. Outra questão importante ali dentro dessa discussão orçamentária que também é uma prioridade, retomando ali da pauta de hoje com a ministra Simone Tebet, mas o fato é que os parlamentares estão fora de Brasília e à medida que voltarem na semana que vem, aí sim a gente pode esperar que essas conversas destravem. A grande questão é, fechando este pacote, seja quais forem os cargos que esses partidos e outros do chamado Centrão vão passar a ocupar, seja na esplanada, seja em segundo escalão, a grande questão é começar a fazer as contas de qual vai ser a base efetiva, quantos votos de fato o governo pode contar. Vão ser mais do que o número mágico dos 308 deputados, que é o mínimo para se mudar a Constituição? Aparentemente sim, não muito mais do que isso,
mas aparentemente daria essa garantia. Não para que o governo faça qualquer mudança constitucional da sua cartilha, mas que consiga fazer eventuais mudanças constitucionais ou ter uma margem com mais tranquilidade para maiorias simples ou absolutas, em torno aí dos 257 votos, daqueles projetos que são cruciais para cumprir as metas fiscais que o governo se propôs. Agora, nesses novos nomes que chegam, nos possíveis nomes que saem, Renata, qual é a situação de pessoas consideradas essenciais, como, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que pode perder o Ministério do Desenvolvimento e Indústria? Pois é, Márcio, no caso do vice-presidente, ele, desde a formação do governo, né, já tinha essa dupla missão, né, vice-presidente e também ministro. Uma eventual saída de Geraldo Alckmin do MIDIC faria com que ele seguisse com um cargo importantíssimo para a administração, ele é vice-presidente. A dúvida é como, eventualmente, alocar ou realocar outros quadros, porque, veja, eu vou trazer aqui uma fala de um ministro falando sobre essa eventual reforma ministerial. Ele disse, olha, essa mudança ela tem que ser feita com cuidado, porque você não pode melindrar quem você já trouxe para perto do governo. A ideia é justamente ampliar a base de apoio. Você não pode fazer um movimento brusco e, eventualmente, deixar algum... para trazer um neo-aliado e, eventualmente, deixar um aliado chateado. É basicamente essa mágica que o Palácio do Planalto tem que operar. Então, para exemplificar, um dos ministérios que passaram a fazer parte dessa ampla lista aí de possibilidades é o Ministério de Portos e Aeroportos, onde está o ministro Márcio França. Márcio França tem como padrinho para se manter onde está o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele não tem a intenção de agora, aí, às vésperas de lançar esse Voa Brasil, né, deixar essa pasta porque ele quer capitalizar. Então, é esse tipo de movimentação dentro do próprio governo que vem dificultando esse acerto final. Eu tenho para mim, Márcio, que a gente está na seguinte fase dessa reforma ministerial. Está tudo certo, mas precisa acertar. Então, já a entrada de PP e republicano já está dada, os nomes que foram indicados, eles precisam achar qual é um desenho que fica bom para todo mundo, para te devolver um outro exemplo do outro lado. O Palácio do Planalto indicou para os republicanos que, olha, talvez não o esportes, mas que tal o Ministério de Ciência e Tecnologia? E aí a legenda já não achou tão interessante. Preferia que outras pastas estivessem à frente dessa escolha. Eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas não, eu tenho poucas dúvidas de que eles vão chegar a um denominador comum, porque nesse momento é de interesse de todo mundo que isso saia. Antigamente a gente tinha ministérios vazios à procura de nomes ideais. Agora a gente tem os nomes definidos na procura de ministérios vazios, né? Qualquer ministério serve para qualquer pessoa, essa é a impressão que fica. Novos tempos, novos tempos. Yuri, Renata, obrigado.